Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos arrumar briga com o web comunista. Esse canal é de divulgação científica em economia, e aqui eu trato a economia como a ciência que verdadeiramente é. Eu sou economista, certo? Então hoje eu vou falar sobre como o desenvolvimento chinês não é MMT. O que é MMT? MMT é um modelo monetário teórico em que utiliza contabilidade para abstrair alguns conceitos econômicos, falando que se usa alguns autores. Muito bem. Eu vou aprofundar mais nisso aí. Mas por que eu estou falando de MMT? Porque o seu Jones Manuel, o seu Crepe, o seu Tamir, né, Tamir Felipe, em debates, o seu Jones Manuel ele falou isso no Flow, né, que foi onde eu acompanhei. O Crepe e o Tamir falaram isso no debate contra o MBL. Tem o Humberto Matos, se eu não me engano, que tem vídeo sobre isso. Tem uma briga contra um outro também, agora não lembro qual dos dois. Tem muito comunista na internet, eu não sei o nome de todo mundo. Que eles falam de MMT e é normal eles dizerem que MMT dá tão certo que a China se desenvolveu por MMT. Primeiro, quando eles citam MMT, eles não sabem o que eles estão falando. Agora, não estou falando que o MMT tá certo, que o MMT tá errado. Mas, inclusive, tem um vídeo do seu Elias Jabbour, acho que é Elias Jabbour o nome do geógrafo, com uma grande especialista de MMT, assim apresentada no vídeo, da Unicamp. E eles falam que a China se desenvolveu via MMT. Todos os exemplos que eles dão é de modelo de solo, é de modelo de desenvolvimento ortodoxo, que é a acumulação de capital distribuído via sistema financeiro. A diferença é que o sistema financeiro lá é estatizado. Mas não tem. Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Léo, quem é você para falar isso? Eu sou uma pessoa que tem capacidade de entender o que lê, e eu leio diferentes autores, e eu tenho capacidade de raciocínio, e eu entendo o mínimo de microeconomia e de macroeconomia, e eu sei ler textos que falam sobre desenvolvimento chinês, e eu sei o que significa o que eles estão falando. Eu não tenho nenhum comprometimento político, eu não tenho nenhum comprometimento ideológico, e eu estou nem aí se a China se desenvolveu via MMT ou não. Eu quero saber a verdade. A verdade científica é o seguinte: não, a China não se desenvolveu via MMT, a China nunca utilizou MMT. Eu vou mostrar isso nesse vídeo. Curtam, inscrevam-se, comentem, considerem se tornar-se membros, e nós temos o curso na Hotmart de Economia para Finanças, em que eu mostro microeconomia, macroeconomia, economia política e análise dos ativos de forma econômica para que você tenha o mínimo de know-how, um mínimo de entendimento, se você quiser se aventurar ou trabalhar com isso aí, que é finanças, investimentos, mas da parte econômica, que é o que eu vejo que há um pouco de carência dessa parte. Além da apostila, que é parte integrante do curso. Tá certo? O link tá aí na descrição. Agora, seus web comunistas, trabalhistas, vamos aprender o que é MMT? MMT é uma teoria contábil que entende o seguinte, que nos balanços dos bancos centrais e autoridades monetárias, com moeda soberana, a destruição e criação de moeda. Onde, Léo? No balanço, nos ativos e nos passivos dos bancos centrais. Ou da autoridade do tesouro, depende da regulamentação do país. E há um artigo famoso e um vídeo famoso de um economista inglês que mostra isso no Criação do Banco da Inglaterra. O que é isso? Contabilidade. Isso não é economia. Por quê? Eu vou falar primeiro o que o MMT fala, depois eu dou a contracrítica. Que os bancos centrais criam a moeda e que os impostos e os títulos de dívida, quando os títulos de dívida são comprados, tá? Eles estão apenas destruindo moeda do público, das pessoas que o têm. E que a criação de moeda se dá via gastos. Ou seja, os gastos públicos, os gastos do governo, criam a liquidez monetária necessária para o investimento. Nisso, a célebre frase do seu Crepe e do seu Tamir, ali no Inteligência Limitada, ali contra o pessoal do MBL, em que ele diz que gasto precede investimento. O que é isso? Contábil. De forma contábil. Isso está errado? Está. Está totalmente errado. Por que está totalmente errado? Primeiro, porque isso não se apresenta na realidade do ponto de vista da economia real. Segundo, isso é uma abstração financeira, isso é uma abstração contábil de uma realidade econômica. Isso aqui é ridículo. Isto é ridículo. Ridículo. Isso aqui é para rir. Isso é piada. Isso é stand-up. Léo, você está falando que grandes pessoas que têm um grande currículo acadêmico e falam da MMT, se o argumento é esse aqui, como aquele economista inglês, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. No vídeo eu não vou ficar vendo vídeo porque eu não confio nesse pessoal chinês, nesse pessoal que é xenófilo, né? Esse pessoal
comunista e até desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, eu não confio de pegar esses vídeos e ficar fazendo react, até porque eles são professores e professor não gosta quando vocês falam que eles estão errados, inclusive eu. Mas vocês podem fazer react de mim. Então eu não vou ficar colocando meu canal a risco, tá? No sentido estrito e no sentido alegórico da frase. Só que se vocês pegarem o vídeo do. Põe aí, Elias Jabur, MMT China. Vai aparecer aí com uma senhora, com uma doutora. E se você coloca ali, ela fala Kalinske, o modelo keynesiano, o modelo de desenvolvimento. Ela pega os pedaços de Keynes que ela quer também, né? Que você tem a demanda, você tem a contabilidade, você tem a demanda potencial e que o Estado pode prover liquidez e que assim, uma vez a liquidez sendo provida, você consegue o direcionamento, tal. Muito bem, doutora. E como isso é feito? É feito via banco público, com reserva acionária. Cadê a criação de moeda via Banco Central? Não, mas o Banco Central provém os colaterais. Colateral para empréstimo é título de Banco Central. Vocês já trabalharam em banco? Colateral para empréstimo são dois. Segundo a escola institucionalista, para o sistema bancário funcionar, você precisa de um bom Estado para a apreensão e execução de garantias. Para também, se você pegar mais do ponto de vista monetário, você precisa, para um bom sistema financeiro, você precisa de que as reservas e a liquidez do sistema seja mais ou menos livre. Para que os bancos possam se expor a risco e ter uma garantia bancária final do Banco Central. Isso não é título de dívida pública. Muito bem. A MMT, então, diz que o Estado não se financia via impostos. Os impostos são para destruição de moeda e os gastos são a criação da moeda. A destruição da moeda seria para o controle de liquidez e a diferença entre gasto e arrecadação seria os déficits. Os déficits seriam colocar liquidez no sistema e superávit, ou seja, quando o Estado arrecada mais do que gasta, é retirar liquidez do sistema monetário para ir para controle de inflação, para controle de meta produtiva, esse tipo de coisa. A MMT ignora a neutralidade monetária. A MMT ignora a separação entre política fiscal e política monetária. O Renato, que faz aqui os vídeos no canal, ele realmente ele fala o seguinte: olha, a separação entre política fiscal e política monetária, a separação entre política fiscal e política monetária é uma separação não apenas didática. Evidentemente que política fiscal e política monetária são praticamente irmãos siameses. Elas são praticamente interligadas. Elas são tão interligadas que a política fiscal ruim cria uma instrumentalização total da política monetária. Ao ponto que, também, se a política fiscal é praticamente irrelevante, ou seja, se o Estado não arrecada o suficiente, se o Estado não emite título da dívida pública, é quase impossível o Estado ter poder sobre a política monetária. Tá? Elas realmente, uma influencia diretamente a outra, só que elas são totalmente separáveis. Elas são coisas diferentes. São tão diferentes quanto... Eu não gosto desse tipo de exemplo, mas eu posso usar um sentido corrente. O seu sistema circulatório, ele é independente do seu sistema respiratório. O seu coração, as suas veias, elas são distintos do seu sistema respiratório, dos seus pulmões, da sua traqueia, desse tipo de coisa. Do seu apêndice, não, do seu diafragma, esse tipo de coisa. Sim. Só que você precisa de... o sangue, ele vai para os pulmões, coleta oxigênio, passa por todo o sistema, volta para os pulmões, libera gás carbônico, pega oxigênio de novo. Então, isso é a razão de existir do sistema pulmonar, do sistema respiratório, mais ou menos a razão de existir. Só que o sangue precisa circular via coração, precisa. O sistema pulmonar, o sistema respiratório é distinto do sistema cardíaco, do sistema circulatório? É distinto. Um consegue existir sem o outro? Não. Assim como um corpo também não consegue existir sem o sistema linfático. O corpo não consegue existir sem o sistema nervoso. O corpo é um organismo. O organismo precisa de órgãos, precisa de sistemas. A economia é um organismo, de determinada maneira. Você precisa de todas as áreas da economia. Só que o sistema fiscal, a política fiscal, né, a área fiscal e a área monetária estão intrinsecamente ligadas. Só que elas são coisas distintas. São coisas distintas. Totalmente distintas, no máximo que se pode ser distinto, dentro de um sistema que funciona como um organismo, que funciona como realmente um organismo. A economia funciona como um organismo. Você tem áreas da economia, uma contrabalanceia a outra. Quando você fala que a criação de moeda gera... a criação de moeda é gerada via gasto, tá, meu amigo, de onde vem o gasto? De onde vem? A demanda agregada. A demanda agregada gera gasto que vai gerar oferta, tal, tudo. Beleza. Então, eu posso gerar uma enorme quantidade de dinheiro via criação? Não posso, porque você vai destruir o sistema de preços.
Se você vai destruir o sistema de preço, tem uma capacidade de absorção da economia, não tem? Tem uma capacidade de absorção da economia. Por quê essa capacidade de absorção da economia sem senhoriagem num determinado índice muito baixo? Por que que há? Porque ainda há uma quantidade de bens reais na economia que tem uma correspondência com esses novos bens financeiros. Muito bem, muito bem. Então, de fato, a demanda por papel moeda se dá via os bens reais. Não se dá pela oferta. Não é a oferta que cria sua demanda de papel moeda. Não é a sua oferta que cria sua demanda de bens financeiros. Isso é o primeiro contra-argumento. Segundo, se nós pegamos, em História do Pensamento Econômico, se nós pegamos como os liberais dizem que o capitalismo foi criado e como ele funciona, é com o capital sendo empregado na produção para a geração de excedentes via divisão do trabalho e usando o valor trabalho, valor da utilidade marginal, qualquer teoria do valor que você queira, isso se cria excedentes e se aumenta a quantidade de riqueza disponível na sociedade, e um pouco dessa quantidade disponível tem que ser reempregada na produção para se continuar os investimentos. Ou seja, você gera a produção, uma parte vira poupança, essa poupança é empregada em investimento e você continua a produção. Isso é o básico do modelo liberal. Muito bem. Modelo marxista. Como é que o capitalismo se desenvolve? O capitalismo se desenvolve via acumulação. Acumular o quê? Acumular a produção gerada, uma parte desviada via mais-valia, e você gera a acumulação. Meus amigos, como diabos o marxismo aceita esta porcaria chamada MMT nas suas fileiras? Como seus web comunistas, os trabalhistas até entendem, como seus web comunistas estão defendendo isso aqui que vai contra toda a teoria marxista? Gente, MMT é coisa de estudante de economia mimado da costa leste dos Estados Unidos. MMT é coisa de estudantezinho democrata da costa leste dos Estados Unidos que acha que consegue resolver o mundo com planilha de Excel. MMT é contra totalmente a própria fundação da ideia de capitalismo. Na visão marxista. Na visão marxista. O capitalismo é acumulação. Você teve a acumulação, você tem a acumulação primitiva, depois você tem a acumulação comercial no Mediterrâneo, depois você tem a acumulação feudal, depois você tem a acumulação colonial, né, escravagista, depois você teve a acumulação da Revolução Industrial, que gerou o capitalismo de hoje. Meus comunistas, meus amiguinhos web comunistas, seu Jones Manuel, o engenheiro de computação, aquele outro que eu esqueci o nome, seu Elias Jabur, que é geógrafo. Pelo amor de Deus, vocês nunca estudaram HPE? Ou quando vocês leram Marx, que vocês falaram que vocês não conseguem pegar o referente ao que ele se refere na realidade? O que é acumulação primitiva? Como vocês falam que o capital, como vocês falam que a poupança é precedida pelo gasto? Cadê a acumulação primitiva? Gente, chegou uma hora, então, a humanidade progrediu tanto, que agora uma impressora... Então é o valor trabalho da máquina de imprimir? MMT é um desvio burguês, gente. Comunistas, não entrem nessa. Não entrem nessa. Por quê? Porque a China não entrou nessa porcaria. A China não entrou. Como é que a China se desenvolveu? A China, depois de Mao Tse Tung, você tem Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, importante que ele caça o rato, que ele faz as reformas do socialismo de mercado na China. A China vinha de uma grande fome no final da década de 70, década de 80, em que a China vinha de uma grande fome pelas reformas maoístas, pelos impactos maoístas, e que a primeira coisa que Deng Xiaoping faz não são as zonas econômicas especiais. Na verdade, são reformas microeconômicas na China. E aqui vai chover de comunista, vai parecer até o inferno, então eu vou falar aqui nesse vídeo. Microeconomia não existe sobre a visão marxista, eles chamam isso aqui de economia neoclássica. Só que seu Deng Xiaoping, que não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, o seu Deng Xiaoping aplica a primeira reforma, que foi o seguinte: as fazendas coletivas, o campesinato chinês, que havia sido coletivizado por Mao Tse Tung ao decorrer, né, da Revolução, você tinha uma grande fome, você não tinha incentivos para a produção. O que foi feito? Foi feita uma reforma nas zonas campesinas chinesas para que aumentasse a produção de gêneros agrícolas. Na maioria das vezes, arroz, né? Mas de gêneros agrícolas. Em que se fez o seguinte: essas terras agrícolas foram divididas como se fossem propriedades e entregues à família. A propriedade em si, a propriedade jurídica, continuava do Estado, então ela foi arrendada.
E as famílias tinham cotas de produção, né? Metas. E uma parte disso aqui tinha que ser dada ao Estado chinês, ao Partido Comunista Chinês. Né? Aí o comitê regional ali, que via o que ia fazer com esses excedentes. E uma parte, se ele produzisse, vamos supor, 100 quilos em um determinado período, ele tinha que entregar ao Estado chinês. O resto era do produtor. Vocês veem que o produtor tem todo o incentivo de aumentar a produção? Porque ele sabe que 100 tem que ir para o Estado. Então, se ele produzir 300, 200 é dele. Dividir um pouco os custos também, ainda tinha uma distribuição de alguns custos também, mais quando começou a andar mesmo, depois da década de 80. Mas a produção vinha deles. Isso gerou, no início, um acúmulo, gerou um aumento enorme da produção de gêneros agrícolas na China, ao ponto da fome na China ter acabado praticamente na década de 80 com essas fazendas. Comitantemente, o que é isso? O que é isto? O que é isto? Isso aqui é totalmente alinhado com a teoria comunista. Por quê? Isso aqui é análogo ao método de acumulação capitalista feudal. O Estado é o senhor de terras e os campesinos dão uma participação para o Estado via impostos. O que eles estão pagando das metas para o Estado nada mais é do que poupança. Uma parte da produção que não foi consumida e os excedentes são dados para o Estado. Os excedentes são dados para o Estado. E isso resolveu o problema de fome na China. E aí, com o Estado tendo grãos para poder revender nas cidades, poder até exportar, também entrava divisas, em que o Estado poderia pegar esse dinheiro e fazer programas, até bancos regionais, para dar dinheiro para máquinas e equipamentos para o campesinato chinês, também poderia ser. Mas de onde veio o capital para esses programas? Da acumulação de capital. A acumulação de capital da onde? O capital terras e o capital humano, que eram dos campesinos, produziam arroz. Houve excedentes, houve mais arroz do que o consumo de quem? Do próprio capital humano. Ou seja, a produção estava pagando mais do que os salários. E a renda da terra. O que é isso aqui? Custo. A produção estava pagando, a produção estava dando lucro. Por quê? Receita menos custo é igual a lucro. A receita estava maior do que o custo. Parte dessa receita era dada ao Estado. Como que tributação. Por que você está escrevendo assim, Léo? Porque a MMT fala que o desenvolvimento vem de T igual a I, T menos I, toda essa besteira contábil. Então aqui eu estou fazendo mais ou menos contábil também. O Estado estava acumulando, mas em dinheiro, não, em arroz, em gênero alimentício. E aí o Estado pegava esse arroz e vendia para o campesino, vendia nos mercados na capital, nas capitais provinciais, vendia para outros países. Não sei o que eles faziam, mas eles conseguiam divisas. Divisas não é dinheiro, divisas é algo que você consegue trocar por outra coisa, tá? Conseguiam divisas para que conseguissem máquinas e até crédito para aumentar a receita. Receita é igual a preço vezes quantidade. Aumentando a quantidade. Para aumentar o que? A produção. Aumentando mais a produção dos gêneros agrícolas, não só arroz, mas basicamente arroz, e isso aumentava a renda disponível dos campesinos. Você também aumentava a receita do Estado, porque você aumentava também a parte da cota do senhor feudal, nesse caso, o Estado chinês. O senhor feudal tem acumulação de capital. O que é isso? Isso aqui é o capital, das capital. Isso aqui é Marx. Acumulação primitiva do capital do senhor feudal. A acumulação primitiva do capital do senhor feudal criou estoques. Esses estoques estavam na mão do senhor feudal. O senhor feudal já era também, para todos os efeitos, na costa chinesa, ele já era um senhor capitalista inglês do século XIX. E ele podia trocar isso aí por máquinas e equipamentos para reinvertir na produção. Mas de onde veio o capital? O capital são terras e capital humano, que gerou o excedente, também conhecido como capital financeiro. Esse capital financeiro foi acumulado e acumulando ele poderia voltar à produção para aumentar o capital financeiro. O que é isso? Acumulação de capital. O que é isso? Isso é uma explicação capitalista. Uma explicação marxista. Na explicação da economia ortodoxa, microeconomia. Você aumentou os incentivos da produção, a produção subiu, a receita subiu, né? A receita via quantidade subiu porque você aumentou os incentivos e o Estado coleta um pouco, troca por dinheiro, esse dinheiro é reinvertido na produção, você tem a maximização do lucro, você tem uma coisa análoga à economia de escala. Tá? Isso aqui propiciou uma segurança alimentar para a China e também saneou um pouco a questão econômica das famílias campesinas. Um pouco. Continuaram muito pobres, mas isso já aumentou bem o PIB chinês, tá bom? Muito bem.
Ocorre que, na mesma época, comitantemente, no meio pro final da década de 70 pro começo da década de 80, o seu Henry Kissinger, eu não sei falar o nome dele, teve uma ideia genial. Estávamos no meio da Guerra Fria, todo mundo achava que a Rússia ia ganhar, né? Os Estados Unidos estavam se desvencilhando do Vietnã. Tinha uma confusão aí, a Rússia estava na sua década de ouro, né? A União Soviética estava na sua década de ouro, e começou a crise sino-soviética, em que os comunistas chineses e comunistas soviéticos começaram a se desentender desde sempre. Russo nunca gostou de chinês, historicamente, tá? Muito bem. O que ocorreu foi que Kissinger teve uma ideia genial. Ele falou o seguinte: vem cá, e se nós fizermos Pequim odiar Moscou e vice-versa? Porque aí nós tiramos a China da esfera de influência de Moscou, nós tiramos a China da esfera de influência da União Soviética e nós deixamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sozinha. E a China, em um eventual conflito, em determinado tipo de coisa, ela pode ser no mínimo neutra. Aí, Nixon vai à China, existe uma série de coisas. Depois quem fez, se eu não me engano, foi George. Eu acho que quem terminou isso aí foi o Bush pai, se eu não me engano. Mas você tem a política de reaproximação. Os Estados Unidos para de reconhecer Taiwan como a sucessora legal da China na ONU e coloca a China como a República Popular da China, não mais a República da China, né, que é Taiwan. E você começa uma aproximação dos Estados Unidos com a China para desvincular a China de Moscou, para desvincular a China da União Soviética, para tirar a China da esfera de influência soviética. Na guerra do Afeganistão, a China auxilia os afegãos contra a Rússia, contra a União Soviética. Você tem também alguns conflitos diplomáticos sérios, em que isso foi um pouquinho antes, ou comitante, eu não lembro, Liev Brezhnev, né? Ele ligou, reza a lenda, que ele ligou para os Estados Unidos para pedir autorização para bombardear nuclearmente a China. Né? Porque a China tinha poucas bombas atômicas, ou não o suficiente, e que a Rússia conseguiria tancar. Tá. E os Estados Unidos não permitiu, tal, esse tipo de coisa. Você tem uma série de conflitos sino-soviéticos e termina com um rompimento normal, né, Mao Tse-tung, mas quando tem um rompimento você ainda pode ter reaproximação, e Kissinger vem para jogar a pá de cal, e ele alinha toda a política externa dos Estados Unidos para esse esforço para tirar a China da esfera de influência russa, e vice-versa. O que o Ocidente fez hoje foi destruir a obra do Kissinger, né, reaproximou China de Rússia. Mas enfim, isso faz com que nessa mesma época você tenha a reaproximação Estados Unidos e China. E com os Estados Unidos você ganha o pacote completo, né? Quando você se reaproxima dos Estados Unidos, você se reaproxima da colônia do Japão, você se reaproxima das colônias americanas na Europa, né? Alemanha Oriental, né? Alemanha Ocidental à época, né? Reino Unido. A França sempre foi uma colônia rebelde, né? E esses gigantes aqui. Estes países, né, se utilizam, na mesma época, vem a política das zonas econômicas especiais, ou zonas econômicas de desenvolvimento, agora não lembro, que seu Deng Xiaoping, que ele coloca o socialismo de mercado, em que nessas regiões, investimento direto estrangeiro, o que é isso? É capital estrangeiro. Capital estrangeiro. Que o capital estrangeiro, o que é capital estrangeiro? Grandes montadoras dos Estados Unidos, né? Grandes fábricas alemãs, grandes indústrias farmacêuticas alemãs, grandes indústrias de automóveis, grandes indústrias de aço, grandes indústrias de tecnologia, que era o que tinha tecnologia na época, ou ainda grandes indústrias têxteis inglesas que estavam ainda existentes, principalmente na Irlanda do Norte, uma coisa assim, poderiam ir para essas zonas econômicas especiais, principalmente em joint ventures, em que de 25% a 50% do capital deveria ser para uma testa de ferro chinesa, uma contraparte chinesa. Um chinês teria que ser dono de 25% a 50%, aí depende de quem, depende do Partido Comunista Chinês, no seu representante ali na China, ali na província, na região de zona econômica especial, para aprovar o investimento. Então vem uma grande montadora dos Estados Unidos e quer desenvolver uma fábrica aqui nessa zona econômica industrial para a plataforma de exportação. Tudo bem, de 25% a 50% tem que ser aqui desse empresário chinês que tem ligações com o partido. Muito bem. Essa grande montadora é uma joint venture. A grande montadora entra com capital financeiro, entra com capital humano, que é know-how, que as patentes
saber como se faz, desenvolvimento, profissionais capacitados para ensinar os locais como desempenhar a tarefa, treinamento, esse tipo de coisa, que vocês depreciam muito, mas é muito importante você ter gente que tem experiência em como é que faz as coisas, e não é só diploma, tá? E os chineses entravam com capital humano, né, de graduação mais baixa, que são os trabalhadores, e terras, né? Capital físico, terras. E, evidentemente, que você também tinha outras empresas que vinham fazer o anexo, porque se uma grande montadora tá lá, se você tem também uma grande indústria de não sei, metalúrgica vem depois, né? Mas uma indústria de refrigerantes, alguma coisa que está indo para a China para produzir para a população local ou para exportação, logo você vai precisar que uma grande empresa estrangeira venha querer construir uma usina, uma grande empresa estrangeira venha querer produzir borracha, uma grande empresa estrangeira venha querer fazer distribuição, e isso, aquilo, você começa o desenvolvimento porque ali há desenvolvimento, ali há produção. E como isso conversa com a MMT? Da década de 1980 até 2024, a China recebeu a transfusão direta de capital produtivo dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, né, a atual Alemanha, a União Europeia, e do Reino Unido. A indústria desses países começou a produzir grandemente na China, transferindo tecnologia, know-how, né, capital humano, e capital. Porque uma parte dos lucros ficavam na China. E outra, a China tem controle macroeconômico da remessa de lucros, e além da tributação. Então a China começou a acumular capital. A China, o Estado chinês, o PCC, começou a acumular, o Partido Comunista Chinês, começou a acumular capital dessas empreitadas capitalistas, com transferência direta estrangeira para esses países, para a China. Aí veio gente que falou, não, mas isso aí não chegava a 7% do PIB de investimento direto estrangeiro. Gente, 7% do PIB, como investimento direto estrangeiro em formação bruta de capital, o Brasil não investe 10%. Você tem uma produção quase do tamanho, você tem um investimento quase do tamanho de tudo que o Brasil produz, só entrando anualmente como investimento direto estrangeiro durante 20 anos, 1980 até os anos 2000, coisa de 7 a 8% todo ano entrando na China para criar produção. E as empresas que já estão, aí já não é investimento direto estrangeiro, é reinvestimento de capital. Porque as empresas já são entes nacionais. Você está criando capacidade produtiva, gente. Aí a China começa. Primeiro a quinquilharia para exportação, depois hoje você tem até aviões. Isso é o quê? Isso é o quê? Teoria marxista. Isso aqui é acumulação de capital, gente. Teoria microeconômica, teoria ortodoxa, economia neoclássica. O que é isso aqui? Economia de escala. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? No modelo econômico pré-neoclássico. Solow. Isso é Solow, isso não é nem Keynes. Isso é Solow. E do ponto de vista monetário, coisas monetárias que a China fez, análogo ao monetário. Desvalorização do câmbio. Só. Ah, mas a China tem 30 bancos análogos ao BNDES, reserva fracionária, com dinheiro vindo de impostos. Porque, vou falar uma coisa para vocês, a China, aí eu vou fazer isso aqui. O MMT diz que o Estado não tem que se preocupar com a saúde fiscal. Que você pode, que como poupança, segundo o MMT, como gasto precede poupança, para você gerar poupança que gera investimento, você tem que aumentar o gasto que isso geraria. Tá, muito bem. Na China foi assim? Não, não foi. De onde veio o capital chinês? O capital chinês veio majoritariamente de investimento direto estrangeiro. Veio também da economia interna, que começou a melhorar com as respostas microeconômicas para a acumulação primitiva de capital via cotas de produção agrícola, que são impostos agrícolas, de determinada maneira. Veio disso, e isso começou a ser colocado na produção, que gerou uma maior capacidade fiscal do Estado, por esses impostos, por esse dinheiro que vinha para a China. Isso gerou reservas para a China. O governo chinês não permitiu migrações internas, ou seja, primeiro se desenvolvia a economia, primeiro se desenvolvia a população, se desenvolvia economicamente a população daquelas zonas econômicas e vocês vinham por cotas pessoas do interior para passar pelo processo de enriquecimento, ou seja, você não gerou tensões sociais nas cidades, você não gerou êxodo rural, você não gerou o êxodo rural descontrolado, você não gerou o problema da criação de periferias e desigualdade social dentro das cidades. Isso tudo administrativamente, via repressão, via Partido Comunista. Então o socialismo de mercado foi acumulando capital. E quanto foi o déficit do governo chinês de 1980 até 2008? Coisa dificilmente maior de 2% de déficit. De déficit por ano, déficit fiscal. Isso aqui, gente, isso aqui faria Milton Friedman se regozijar. Isso aqui faria todos os economistas mainstream baterem palma. 2% de déficit é nada.
Por quê? Porque, mas o Brasil, ele tem déficit de 2% primário, às vezes. O que é isso? Antes de pagar os títulos da dívida. Isso aqui é déficit final. Quanto pegou de empréstimo, quanto devolveu, quanto pegou mais? 2%, 2%, já pagando juros, 2% não é nada. 2% não é nada. Por quê? Porque a economia chinesa crescia 10% ao ano. Depois de 2008, se utilizou medidas anticíclicas, mas veja, as medidas anticíclicas foram usando teoria keynesiana, não foi usando MMT. As medidas anticíclicas foram utilizando dinheiro de empréstimos para déficit fiscal para reestimular a economia. E se eu não me engano, em 2007 houve superávit, um superávit importante. Ou seja, o investimento direto estrangeiro, o grande capital que veio do exterior, a formação de reserva via microeconomia também, que é um pouco marginal, mas isso tem uma geração específica muito boa para aquela população. Tá? Isso gerou poupança. Essa poupança vinha principalmente do exterior, poupança externa, que se juntava com a capacidade diretiva do Estado, sim. O Estado chinês dirigismo, mas dirigismo é solo, é list, não é MMT, gente. Não é Keynes também, tá? Isso é Friedrich List, isso é utilizando as ideias de solo, isso é Kalensky, um pouco, tá? Porque Kalensky também não falou dessa forma. E você gerou uma grande quantidade de poupança que gerava investimento, que geravam grandes superávites. Léo, superávit fiscal? Não, superávit comercial. Esse dinheiro entrava e nem passava por poupança, o Estado já empregava em investimento. Como? O Estado gerando estatais? Também, mas o Estado criou um grande sistema financeiro. São mais de 30 bancos de desenvolvimento, com dinheiro vindo de onde? Fundos. Fundos, seja estrangeiros, porque o mercado financeiro da China é desenvolvido, mas também com dinheiro que vinha de superávites comerciais do Estado. E também dos agentes que ficavam superavitários. E também das famílias, que as famílias chinesas poupam muito. Isso gerou um grande sistema financeiro que permite um juros baixo na China. Isso permite um reinvestimento, isso gerando mais produção. Qual é o limite disso aqui? O problema que você tem hoje na China. Uma poupança perto de 50%. Por quê? Porque o grande problema para você acumular via produção é propensão marginal a consumir. Como você resolve isso? Você resolve simplesmente com o Estado. Como? Pressão do Partido Comunista Chinês via pressão de não repartição da produção via salários, pressão do Partido Comunista Chinês via o que é desvio burguês ou não de consumir, pressão do Partido Comunista Chinês o que pode ser ofertado ou não para a produção interna, para o consumo interno. E você tinha uma grande demanda reprimida para comida e habitação. E habitação é muito bom porque você aumenta o investimento também, né? Para o Estado é muito bom. Isso nada é MMT, porque veja, lembra que eu falei da destruição? Se o Estado chinês roda com 2% de déficit, significa que a arrecadação menos gasto é igual a menos 2, tá? A gente pode falar assim. O que significa que se a arrecadação é 100, o gasto é 102, tá? Então você tem um déficit de menos 2, certo? Certo. Vamos fazer essa conta de padaria. Então, se eu tenho um déficit de 2%, significa que a arrecadação é destruir moeda, não é? É. Gasto é criar moeda, não é? É. Então eu estou criando 2 de moeda por ano. Certo? Certo. A quantidade monetária, então, se altera em 2%? Não. Léo, mas se altera se você for ver o M1 chinês? Sim. Mas é por arrecadação? É por arrecadação? É por criação? Ou é pelo sistema financeiro chinês? É por banco? É por criação endógena? Via reserva fracionária? É por criação endógena via reserva fracionária. Então, no que isso é MMT, gente? No que diabos isso é MMT? Ou, se MMT é isso, é só uma nova língua, que tá fazendo uma confusão dos diabos. A destruição menos a criação tá dando 2%. Só que esses 2% tá vindo da onde? O Estado tá fazendo senhoriagem? Ele está fazendo criação exógena? Não, não está. De onde vem isso aqui? Títulos públicos chineses. Vendido às empresas de capital estrangeiro, porque elas não conseguem tirar o dinheiro do país tão facilmente, porque a China tem controle de capitais e controle sobre o câmbio, e vindo também de investidores de outros países, que compram títulos chineses. Então, na verdade, esses dois também vêm de arrecadação, mas a arrecadação não tributária, a arrecadação via dívida. Porque esse dinheiro é pego de agentes que esse dinheiro já existe. Então, destruição menos a criação de dinheiro na China é zero. Todo dinheiro destruído é recriado, ou seja, todo dinheiro criado é porque uma determinada quantidade já foi destruída. O que é isso aqui? Contabilidade, isso não é economia. MMT existe na China? Não, não existe. O seu Elias Jabbour sempre fala que a China tem 30 bancos nacionais de desenvolvimento. Que a China tem 30 bancos nacionais de desenvolvimento, ou essa senhora, essa doutora que falou, que deu entrevista para ele, também, isso faz uns 2, 3 anos da entrevista, tá? Também falou que a China tem um grande sistema financeiro que redistribui os acúmulos do capital. Acúmulo do capital, isso é destruição, criação? Não é.
Como é que a China fez? A China fez com investimento maciço direto estrangeiro e reformas microeconômicas e repressão estatal, segurando propensão marginal a consumir e deslocamentos internos. A China é uma síntese do modelo neoclássico, de como o desenvolvimento se dá pela própria sociedade, com um modelo de dirigismo estatal. É uma coisa meio solo, meio neoclássica. Procurem onde isso foi feito antes. Tá? E isso gera muitos problemas macroeconômicos, isso gera muitos problemas microeconômicos, isso gera muitas distorções de incentivo, isso gera mal investimentos, isso gera problemas sociais, né? Isso aumenta problemas sociais porque você transforma pessoas em fatores de produção, isso gera uma série de problemas que a China já está vendo. Mas os problemas sociais são rebatidos através de uma repressão social. Isso a escolha do povo chinês seria se eles pudessem votar, né? Aí é outros 500. Mas aí é problema da China. Isso aqui poderia ser feito no Brasil? Não. Por quê? Primeiro, como o Brasil vai atrair tanto capital? Quem vai dar tanto capital pro Brasil? O Brasil já tem uma dívida enorme. A China não devia nada quando ela começou a fazer essa encrenca. A China começou superavitária de investimento externo. Léo, mais 11% da dívida externa brasileira vem de carry trade, de países estrangeiros que vêm aqui, de agentes de países estrangeiros que vêm aqui comprar dívida. Pra comprar dívida, pra brincar no mercado financeiro, porque já paga 15%. A China pagava isso. Quanto que é os juros na China? O dinheiro que vai pra China é pra criação de riqueza, querendo ou não, do sistema financeiro. Não é pra comprar título da dívida pública. Isso é pra comprar título da dívida pública pra rodar com 2%. Isso aqui não é nada. Ah, mas o estoque chinês de dívida é grande. Não importa, é 2%. Quanto que é os juros? Isso aqui é ortodoxia, gente. A China tem grandes economistas que fazem tudo no sentido. A China é comunista em outro lugar. Mas isso também é comunista. Por quê? Porque economia, política, não é a grande política que vocês falam. Isso aqui é instrumentalização do mercado. Isso aqui é monopólio. Isso aqui você tem até excedente do monopolista nas empresas, porque, querendo ou não querendo, no final as empresas pertencem ao Partido Comunista Chinês. E o excedente se dá via exportação. Aí você tem também uma grande produção. Você teve tanto mal investments. A China não tem grande inovação. Léo, como assim? Não tem. Porque a China tem tanto capital para a produção real da economia que, para ela produzir novas fronteiras, primeiro um país estrangeiro tem que inventar, a China vai e copia. Mas novos campos da produção, a destruição criativa não é feita na China. É feita na Europa e nos Estados Unidos. E na Rússia também. A Rússia também criou muitas tecnologias. A destruição criativa não é feita na China. A China, uma hora isso aqui vai quebrar? Vai. Eu não vou ver, mas vai. Porque isso aqui é mau investimento, isso gera uma série de problemas. Agora, do ponto de vista monetário, onde isso é MMT? E se MMT é isso, então o MMT é só uma nova forma de chamar aí, uma forma contábil de chamar o que sempre existiu. Você tem uma acumulação de capital, segundo a teoria marxista, segundo a teoria neoclássica, você tem uma acumulação de capital via produção. Essa acumulação é utilizada para a necessidade das pessoas ou para o reinvestimento. A China conseguia forçar o reinvestimento. É isso. Não tem MMT aqui. Se você acha que tem, onde há a criação de moeda? 2% ao ano de déficit não é nada. A produção, os acúmulos vieram ou não vieram das zonas econômicas especiais? A China recebeu e captou toda a poupança praticamente mundial para produção ou não? A China se desenvolveu via capital estrangeiro ou não? As reformas de Deng Xiaoping, principalmente no interior, para o modo de produção feudal, né, vamos dizer assim, de acumulação feudal para resolver os problemas agrícolas, existiu ou não? E só depois que o setor agrícola conseguiu se reestruturar com a produção, que o Partido Comunista começou a refinanciar via bancos deles, mas com capital, não com criação de moeda, máquinas e equipamentos para aumentar a produção agrícola na China. Isso aconteceu ou não? Isso não é MMT, gente. Investimento, gasto do governo não precede poupança. Não precede investimento. Investimento é precedido por poupança. A poupança vem da produção. E a produção não depende do Estado. Tá certo? É isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem com Deus.